Brasil Mais Competitivo, um podcast para você entender os caminhos para o país crescer, com mais emprego e renda para todos os brasileiros. Olá, eu sou Paulo de Tarso Lira. Está no ar mais um episódio BR Mais Competitivo. Esta produção é uma parceria da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo com o Movimento Brasil Competitivo, MBC. A ideia é apresentar os gargalos, os desafios e os caminhos a serem percorridos para o crescimento e desenvolvimento da nossa nação. E discutir os 12 compromissos para um Brasil competitivo, propostos pela nossa frente e pelo MBC ao país, contando com o apoio de mais de 50 entidades do setor produtivo e da sociedade civil organizada. O episódio de hoje vai debater os avanços das políticas públicas de sustentabilidade e a necessidade de melhoria nas regulações ambientais. Em meados de novembro, lideranças políticas de todo o mundo se reuniram no Egito, na COP27, dando exata dimensão do tema de como o meio ambiente, economia e inclusão social podem e devem andar juntos nas decisões geopolíticas globais. Não há, sobretudo após o advento da sigla ESG, que engloba meio ambiente, governança e políticas sociais, como discutir desenvolvimento sem sustentabilidade. Por outro lado, a necessidade questionável de preservação do meio ambiente não pode servir como obstáculo intransponível para o crescimento do país. As realidades específicas do Brasil nos colocam em encruzilhadas decisivas. Os prazos médios de licenciamento ambiental no Brasil são muito longos. Temos uma legislação ambiental inflada e dispersa, composta por 27 mil normas e uma infinidade de multas. Esse quadro deixa brechas para judicializações, provoca insegurança jurídica, falta de transparência e previsibilidade na atração de investimentos. E pode impedir de nos tornarmos atores importantes em discussões como mercado de carbono e bioeconomia. Para discutir essas questões, trouxemos o presidente da Toyota no Brasil, Rafael Chang, e o gerente executivo de sustentabilidade da Confederação Nacional da Indústria CNI, Davi Bontempo. Obrigado pela presença de ambos. Gostaria de ouvir as considerações iniciais do presidente Rafael Chang. Primeiro, gostaria de agradecer pelo convite e dizer que é uma honra e um prazer compartilhar esse podcast com Paulo e com David. E, sem dúvida, a pauta socioambiental, a agenda socioambiental é muito importante, falando da competitividade do Brasil. Mas eu acho que, além de só falar competitividade, a pauta socioambiental representa o compromisso, né? O compromisso dos países, o compromisso das empresas para realmente fazer um mundo melhor para o futuro. E eu acho que é isso que vamos debater o dia de hoje. Novamente, muito obrigado. Dr. Davi Bontempo, por favor, as suas palavras iniciais. Muito obrigado, Paulo. Obrigado, Rafael, pelas considerações iniciais. Acho que é uma oportunidade para a gente, né, de estar podendo falar um pouco sobre esse assunto que vem orientando vários debates, tanto a nível doméstico quanto internacional. Particularmente aqui na CNI, a gente já carrega a sustentabilidade, né, há bastante tempo dentro da nossa estratégia corporativa, ou seja, o nosso objetivo final é sempre a competitividade do setor industrial com a sustentabilidade. E ficamos aí à disposição para a gente trocar uma ideia, fazer esse bate-papo ao longo aí da nossa conversa aí, que vem a seguir. Maravilha, Davi. Eu gostaria de começar com o presidente Chang. Presidente, a Toyota é uma empresa que sempre apostou no Brasil, tanto que a primeira unidade inaugurada fora do Japão foi aqui, lá pelos anos de 1960. Estamos falando da maior montadora do mundo, com expertise e tecnologia para fabricar veículos pensando na eficiência e na sustentabilidade. Em que medida os entraves jurídicos ambientais brasileiros impactam na produção de vocês? E o senhor acredita que esse cenário possa mudar a curto e médio prazo? Bom, na realidade, nós estamos preparados para diferentes cenários. E dentro dessa pauta de competitividade, eu colocaria 2 ou 3 conceitos que são chaves para nós: previsibilidade, competitividade e harmonização. E precisamente dentro de um ambiente global que está mudando tão rápido, para nós é muito importante trabalhar uma agenda que tenha previsibilidade, porque obviamente nossos investimentos são de meio e longo prazo, mas mesmo tendo essas, vamos dizer, incertezas que são naturais
e as movimentações que acontecem no cenário político, econômico, de negócios, é importante que as políticas públicas entreguem algum tipo de previsibilidade para nós. E dentro dessa previsibilidade, obviamente, temos que olhar muito para a competitividade. Estamos em um mundo cada vez mais globalizado e a pauta de competitividade é sumamente importante. Acho que uma das prioridades para essa competitividade, sempre estamos falando dentro do Custo Brasil, é a questão tributária. Eu acho que uma questão muito importante para ser debatida e resolvida no curto prazo, sobretudo para trazer um sistema tributário mais justo, mais simplificado e que precisamente promova os investimentos como a Toyota. Falando um pouco mais já da parte industrial e dentro do setor automotivo e dentro dessa pauta socioambiental, obviamente o papel, o rol que jogam os biocombustíveis é muito importante, porque dentro da nossa indústria estamos falando já de muito da eletrificação. E se falamos de biocombustíveis, o Brasil tem uma posição global muito, muito competitiva. Nós temos aqui energias muito limpas e falando já da indústria automotiva, sobretudo o etanol. Um pouquinho mais na frente vou desenvolver as rotas tecnológicas que a indústria tem, que nós como a Toyota temos, falando sobre o terceiro aspecto, que é a harmonização, né? Novamente, como nós vamos utilizar as vantagens que o Brasil tem em biocombustíveis, energias limpas, com uma política que realmente ajude a desenvolver a indústria, ajude a desenvolver a produção de automóveis nessa tendência mundial de eletrificação. Perfeito. O senhor falou de previsibilidade, falou de tecnologia, falou de inovação. Davi, o presidente Chang trouxe uma visão de uma empresa multinacional, uma empresa de tamanho mundial, que investe no Brasil, então tem uma expertise de cenário global e o quanto a situação brasileira pode impactar no negócio deles. Eu queria ver com você a mesma análise, só que no sentido inverso, de dentro para fora do país. Na sua visão, a insegurança jurídica e a burocracia provocadas pela confusa e inflada legislação ambiental brasileira prejudicam o aumento da produção industrial nacional? Não, acho que é fato, Paulo, né? Como o presidente Rafael Chang colocou, todo investidor ele quer regras claras e segurança jurídica. Acho que é um fator essencial para que o recurso possa vir para o Brasil. É claro, se analisarmos toda a composição do custo Brasil, a gente vai precisar debater aqui cada variável por um longo tempo. Mas eu queria colocar aqui algumas tendências também que acontecem tanto no ambiente doméstico quanto também no ambiente internacional, tanto de fora para dentro como de dentro para fora. E isso vem balizando bastante aí a quantidade de investimento e também a oportunidade que o Brasil se encontra em desenvolver uma agenda de negócios, rumo à economia de baixo carbono. Se a gente perceber, existem dois grandes acordos que o Brasil vem passando. O primeiro é relacionado à OCDE. Então, hoje o Brasil já iniciou um trabalho de adesão a esse grupo. E dentro desse grupo você tem uma série de instrumentos econômicos que precisam ser cumpridos. Se você fizer uma análise desses instrumentos econômicos, cerca de 40% diz respeito a meio ambiente e sustentabilidade. E quando você inicia uma análise de como que esses instrumentos se relacionam com políticas públicas ambientais no Brasil, a gente tem uma relação aí bastante positiva. É claro que a gente precisa aí aprofundar essa análise para ver se essas políticas públicas que estão rodando dentro do Brasil estão ou não sendo efetivas. Então, isso passa também por um ponto importante do ciclo de avaliação de política pública, que é o monitoramento e avaliação. Então, hoje a gente precisa aí aprofundar esse tipo de análise. Mas, em termos de política pública ambiental, acho que o Brasil caminha um caminho bastante positivo. Um outro ponto que eu queria chamar a atenção aqui são as discussões em relação ao acordo Mercosul e União Europeia. Temos aí um capítulo inteiro sobre desenvolvimento sustentável, com o Acordo de Paris, a questão climática, redução de emissões como pilar central. Por isso a importância da gente desenvolver o quanto antes um plano de implementação das chamadas NDCs, que são as metas do Brasil, as metas que o Brasil assumiu de forma pública e em termos de compromisso aí dentro das convenções, dentro das cópias de clima. Então, não só numa edição aí mais antiga, mas também aí recentemente calibrando melhor essas metas, que vai desde a parte de redução de emissões, também passando pelo desmatamento ilegal. Dois outros pontos, e aí acho que já mais ligado à questão do investimento, vem norteando também as ações. Por exemplo, já com a data mais avançada, foi publicado o Green Deal europeu, que vem orientando os investimentos em relação à redução da perda de biodiversidade e também de ações climáticas.
né? Recentemente temos até uma discussão sobre yield deforestation, mas é uma discussão bastante longa, mas mostra a importância do perfil também aí regulatório internacional, com grande impacto naqueles produtores, né, de vários produtos aí que o Brasil de competitividade. Recentemente também um plano americano, né, dedicando aí um grande volume de recurso para questões energéticas, né, principalmente passando pelo hidrogênio, eficiência energética e outras tecnologias, né, e isso também colocando o Brasil como centro das atenções, mas também corroborando com uma agenda que vem se intensificando cada vez mais e norteando todas as decisões, que é o perfil do consumidor, né? Tanto o consumidor internacional como nacional, ele vem mudando bastante. Hoje todos querem saber como que cada produto é produzido, como cada serviço é prestado, se você tem dentro da planta um plano de gestão de resíduo, se você trabalha eficiência energética, se trabalha eficiência hídrica, se você tem aí um plano também relacionado à questão social, questão de imagem, reputação. Então, tudo isso vem pesando na decisão do consumidor. Então, esses aspectos vêm, né, junto com outras componentes, norteando se o Brasil vai ou não receber um grande volume de investimento. Claro que temos aí, como o Rafael colocou, grandes vantagens comparativas, mas a gente precisa também aí, desenvolver uma melhor regulação para criar um ambiente melhor de negócio. Isso passa por segurança jurídica e também aí pela questão da previsibilidade. Maravilha, você citou 2 pontos importantes que são: é impossível, como a gente disse no início, você não discutir esse tema de sustentabilidade, porque você tem a pressão dos outros países, dos acordos econômicos, embora muitas vezes os países acabem buscando puxar para si o acordo Mercosul-União Europeia. Tem muito isso, tem um viés ambiental fortemente, mas também tem um viés protecionista, muitas vezes, dos produtores, especialmente franceses, para garantir um nicho de mercado, mas você não tem como fugir desse debate. E o debate acima do mercado consumidor, o consumidor cada vez mais exigente, cobrando uma posição social das empresas, cobrando uma posição ambiental das empresas na hora de fazer essa venda dos produtos dela. Eu queria ver com você, Davi, você esteve recentemente lá no Egito, na COP27, e um dos pontos centrais do debate que ocorreu lá foi sobre o aprofundamento do mercado de crédito de carbono. Como esse tema está sendo discutido globalmente e quais são os principais desafios para, de fato, esse mercado de crédito de carbono se desenvolva? Porque não é um assunto fácil e palatável. Você tem uma série de regulações, uma série de adaptações que as empresas vão precisar fazer, e os países também. E no nosso caso, como o Brasil e o setor produtivo estão preparados para esse tipo de regulamentação? Bom, antes de iniciar a resposta, acho que é importante a gente pontuar algumas questões aqui, que é importante para o que a gente vai falar aí na sequência. Primeiro, que eu acho, e o que a gente vem levando, e levou para a COP também, é que hoje é preciso que o Brasil tenha um plano de longo prazo. Hoje o Brasil não tem um plano de longo prazo que resgate, né, e que promova toda uma reindustrialização, baseada principalmente na questão da descarbonização. É isso que a gente vem pontuando em várias discussões internacionais e nacionais também. A gente precisa ter esse plano para que a gente consiga resgatar e coloque a indústria brasileira como muito competitiva quando se fala de sustentabilidade. Apesar de já ter uma vantagem comparativa bastante relevante, né, principalmente olhando para a parte de energia, a gente precisa de planejamento, a gente precisa aí de desenvolvimento de um plano para que a gente possa, de forma estruturada, avançar nessa agenda que o Brasil tem todas as condições de ser um ator bastante relevante. Para isso, dentro da CNI, há uns 3 anos atrás, desenvolvemos um plano estratégico que passa por 4 pilares. Ele fala de transição energética, ele fala de mercado de carbono, ele fala de economia circular e também de uma agenda mais específica de Brasil, que é a questão da conservação florestal, como ponto central aí a questão do desenvolvimento da bioeconomia. Especificamente nesse pilar de mercado de carbono, primeiro é o entendimento que o mercado de carbono sozinho ele não vai resolver todos os problemas quando se fala de atingimento das metas do Brasil. É preciso ter um olhar muito mais complementar, um olhar de conjunto. Precisamos aí fortalecer cada vez mais a política nacional de biocombustíveis, expandir cada vez mais as renováveis, eólica, solar, biomassa, trazer novas tecnologias como o hidrogênio sustentável, incluindo também o verde, e também novas tecnologias como captura de carbono. Precisamos também, principalmente no caso do Brasil, endereçar soluções para o fim do desmatamento ilegal.
né? Então, tudo isso, junto com o mercado de carbono, aí sim, a gente começa a convergir para a meta que foi estabelecida para o Brasil. Então, esse é um ponto principal para a questão do mercado de carbono. O mercado de carbono não é um assunto que vem sendo discutido recentemente, né? Aqui dentro da CNI a gente já discute há muito tempo, né? Se eu não me engano, desde 2015, quando se iniciou um projeto junto com o Banco Mundial, na época Ministério da Fazenda, onde se fez uma consulta a vários setores, aqueles setores mais energointensivos, e a CNI trabalhou sempre em conjunto com esses setores. Então, eu digo aqui os setores do aço, setor de mineração, setor de químico, papel e celulose, e outros que participaram e são considerados, né, aqueles setores, como eles chamam lá fora, de hard to abate, né? Caminhando com todo esse processo, né, se iniciou uma discussão qual seria o melhor modelo quando se falava de precificação de carbono. Se ventilou em algum momento que o modelo baseado em taxação poderia ser um modelo que pudesse vir a caminhar aqui no Brasil, mas após algumas discussões e também elaboração de alguns estudos, a gente entendeu que o Brasil já tinha um nível elevado de tributação, você adicionar mais um iria incorrer aí em vários impactos negativos em termos de variáveis, né? E aí eu digo PIB, geração de emprego, geração de renda e desenvolvimento como um todo, né? Ou seja, a indústria iria com certeza perder competitividade. Discussões continuaram e chegou à conclusão que o mercado de carbono seria o modelo mais aderente, um modelo que pudesse, né, criar as oportunidades, mas também facilitar essa transição para uma economia de mais baixo carbono. Iniciamos toda uma discussão mais recente, né, aí já a nível de Congresso Nacional, né, sempre envolvendo os setores industriais. Fizemos um comparativo internacional para ver como outros blocos e países, né, haviam implementado o seu mercado de carbono. Fizemos um comparativo com a União Europeia, com Canadá e Califórnia, mercados mais parecidos com o Brasil, como o México, mercados menores, como a região metropolitana de Tóquio, mercados que já tinham incluído aqueles setores mais energointensivos, como o caso da Coreia do Sul. Então, tudo isso foi criando uma massa crítica para que a gente pudesse qualificar melhor as discussões dentro do Congresso Nacional. Hoje, o que a CNI defende é um mercado regulado de carbono sob a ótica do cap and trade, e mais do que isso, né, que ele converse com o mercado internacional, até porque ele precisa cumprir algumas discussões que possam vir a acontecer, como, por exemplo, a questão ligada ao chamado CBAM, que é o ajuste de carbono na fronteira. Então, aqueles países que tiverem um mercado doméstico estabelecido e que ele converse com o mercado internacional vão sair na frente quando se fala em compensação. E mais do que isso, né, a gente falou aqui no início do nosso bate-papo, a questão de segurança jurídica, né? A gente precisa que esse mercado seja implementado via lei, né? Acho que isso vai dar também segurança jurídica para os investidores na hora de tomar a decisão de alocar o recurso aqui. Pelo que você falou, Davi, e o debate não é recente, você tem uma série de medidas que estão sendo tomadas. Paralelo a isso, você tem um debate longo de reindustrialização do Brasil, que a indústria foi perdendo espaço na economia ao longo dos últimos anos, então você tem que ter um processo de reindustrialização dentro de novas bases energéticas sustentáveis, mas como você falou bem, o Brasil tem expertise, tem um ambiente qualificado para isso, porque a gente tem a questão ambiental que é bem fortalecida, enfim, então a gente precisa trabalhar e tem mecanismos para fazer isso de uma forma mais efetiva. Presidente Chang, a Toyota tem uma linha de produção intensa de veículos elétricos, híbridos e que utilizam outras tecnologias para aumentar a eficiência e tornar os carros ambientalmente sustentáveis. Quais os desafios para essa produção? Esses veículos são viáveis comercialmente no Brasil? São viáveis, sim. E o melhor exemplo são os carros híbridos flex que nós produzimos aqui no Brasil. Iniciamos em 2019 com a produção do Corolla híbrido flex sedã, primeiro híbrido flex do mundo, que combina nossa tecnologia híbrida da Toyota com um combustível sumamente limpo que temos aqui no Brasil, que é o etanol. Continuamos com a introdução de um segundo modelo, o Corolla Cross híbrido flex, que começamos a produção em 2021. Então, vamos falar que esse processo de eletrificação do setor automotivo não é um sonho e não um futuro, é uma realidade que já está acontecendo aqui no Brasil.
E, de fato, temos mais de 50.000 carros produzidos, híbridos flex aqui no Brasil, que estão nas ruas do Brasil e que já contribuíram com uma redução de mais de 29.000 toneladas de CO2. Então, essa viabilização já é uma realidade. Agora, acho que um dos desafios importantes e que tem a ver com a formulação de políticas públicas é entender bem o propósito de todas as coisas que estamos fazendo, porque às vezes, muitas vezes, focamos o debate ou a discussão nas tecnologias, quando na realidade o propósito de todo qual é? É descarbonizar. Agora, o como, que precisamente é na seleção da tecnologia, é a discussão e o debate que temos que ter muito seriamente. E para a Toyota, dentro desse debate para a seleção das tecnologias, e que obviamente tem a ver com a formulação de políticas públicas, é que essas rotas têm que ter duas características, né? Prática e sustentável. E precisamente Davi colocou muito bem a questão de sustentabilidade. Então, quando falamos de prático e sustentável, estamos falando que temos que olhar a vários fatores. Primeiro é a matriz energética. E já falamos muito da posição privilegiada que o Brasil tem no contexto global em termos de energias limpas e, sobretudo, para o setor automotivo, a utilização dos biocombustíveis e, especificamente, do etanol. Também estamos falando muito da infraestrutura. Muitas dessas tecnologias precisam de uma infraestrutura muito importante. Então, se falamos das rotas tecnológicas que temos dentro desse processo de descarbonização, vamos começar por os veículos híbridos, que são aqueles que não precisam de tomada. Em nosso caso, aqui no Brasil, como já falei, desenvolvimos a tecnologia híbrido flex, que não precisa de tomada, então não precisa ainda de desenvolvimento de muita infraestrutura e de muito investimento, por isso chamamos essa tecnologia de prática e sustentável, e que precisamente utiliza um combustível limpo produzido aqui no Brasil. Temos uma terceira rota tecnológica, que são os veículos puramente elétricos, que precisam de tomada. Vamos para os veículos plug-in hybrid e, finalmente, veículos de células de combustíveis. Cada uma dessas soluções vai ter, vamos dizer, dentro do quebra-cabeça, uma função para descarbonizar. Nenhuma dessas tecnologias é melhor que a outra. Novamente, vai depender da matriz energética de cada país, vai depender muito da infraestrutura, o nível de infraestrutura do país e, obviamente, também as características de cada consumidor. Então, com todas essas variáveis, é importante a discussão que nós estamos tendo agora com o governo, como realmente construir uma política para o setor automotivo que tome em consideração todas essas questões. Agora, também falamos muito da reindustrialização. Então, vai depender novamente dessas políticas públicas e desse roteiro de como nós vamos introduzir cada uma dessas rotas tecnológicas para manter a produção aqui no Brasil. E eu acho que, nesse sentido, quando falamos de ESG, é importante entender o balance que temos que ter entre a E de ambiente com a S de social. Nenhuma da outra pode estar por cima, tem que ter um balance, porque, obviamente, detrás desse processo de eletrificação, temos que, vamos dizer, proteger a indústria local, mas também criar essa oportunidade dentro do processo de eletrificação, com a introdução dessas novas tecnologias, e que, obviamente, se mantemos uma produção aqui no Brasil, vai garantir emprego e vai melhorar os níveis de renda de nossos trabalhadores. Então, esse balance entre a E de environment e a S de social também é importante. E entendendo também, né, que esse processo de reindustrialização tem diferentes características no mundo inteiro, né? O hemisfério norte claramente está indo para um modelo de eletrificação, mas nós, como a Toyota, achamos que esse processo vai ser gradativo. Então, para o Brasil, por exemplo, se abre uma oportunidade de ser o fornecedor, vamos dizer, de peças e de tecnologias que possivelmente outras regiões vão deixar de produzir, mas que vão continuar demandando. Então, esse processo também cria muitas oportunidades para nosso país. Perfeito, presidente. Davi, a gente tem falado nessas perguntas recentes sobre o mercado de crédito de carbono, quando você fala que não é uma discussão recente, mas remete que a gente começou a discutir em 2015, então algumas políticas públicas, 5, 6 anos, não deixa de ser algo recente, não é de ontem, mas também não é de
de décadas de debate, um debate ainda no início, já bastante desenvolvido, mas ainda no início de debates. Eu queria tocar com você outra coisa que tradicionalmente a gente sempre ouviu, desde que a gente era pequeno, cresceu ouvindo, que o Brasil tem um imenso potencial natural, com seus mananciais abundantes, uma rede hídrica gigantesca, possibilidade de geração de energia limpa, utilização de água para o agronegócio, para a indústria como um todo. Nós não temos escassez de recursos naturais hídricos no país. Mas continuamos muito atrasados nos investimentos previstos para um marco legal de saneamento básico, que inclusive está fazendo aniversário essa semana. E carecemos de uma diretriz clara de eficiência hídrica. Na sua opinião, Davi, como promover desenvolvimento social e econômico sem esses vetores de sustentabilidade? Essa é a frase mais famosa aqui. Mas, antes de iniciar, Paulo, aqui a resposta, né? Primeiro eu queria, né, a partir da fala do Rafael Chang, também agradecer a participação da Toyota. Acho que a Toyota ela é um exemplo, né, e a gente sempre considerou como um grande case de sucesso, né, considerando toda a expertise que vem sendo desenvolvida aqui no Brasil desde a década de 70. Fez uma explanação bastante importante durante a COP27, né, junto ao Dia da Indústria. Foi uma oportunidade também de mostrar algumas alternativas, né, quando se fala de transição energética, principalmente vinculada a novas tecnologias, biocombustíveis e tudo mais. Então, excelente participação da Toyota, né, e sempre também aqui do lado mais institucional, da CNI, com missões japonesas também, sempre identificando aí oportunidades de negócio também, né, oportunidades de articulação para que a gente possa sempre desenvolver melhores alternativas. Sobre a pergunta, eu acho que primeiro a gente precisa reconhecer em que nível que o Brasil se encontra quando comparado, né, a outros países mais desenvolvidos. Isso me remete também a uma discussão que sempre é bastante frequente, né, a nível internacional, quando você tem vários países, né, de vários níveis de desenvolvimento aí, discutindo sobre uma pauta. E me lembrou muito de uma discussão que a gente tem sobre economia circular. A CNI ela já trabalha, né, há 2, 3 anos na concepção, na elaboração da norma internacional no âmbito da ISO, de economia circular. E muitas vezes a gente está a discutir muito a questão relacionada a modelo de gestão, envolvendo indicadores, metas, mas a gente precisa também reconhecer que alguns países estão em níveis diferentes. Enquanto alguns países mais desenvolvidos que têm uma quantidade enorme de dados disponíveis e estão pensando em indicadores e metas, no caso do Brasil, ele ainda lida, né, com problemas estruturantes, né, problemas desse século, inclusive também problemas do século passado. E aí eu estou me referindo à questão do saneamento e também a questões dos lixões. E quando você começa a conectar, né, um reconhecimento de problema, mas com possibilidade de solução, principalmente olhando para a economia circular, você começa também a visualizar oportunidades de negócio, geração de valor, geração de renda, desenvolvimento regional e por aí vai. Então, acho que é um assunto bastante discutido, né? Claro que política pública tem um peso importante, né? No caso do saneamento, aí, a gente teve esse novo marco legal que traz o setor privado para dentro do jogo. No caso dos lixões, a gente recentemente também já iniciou todo um trabalho quando se fala de waste to energy, né? Que é muito comum também no Japão e em outros países desenvolvidos, né? Que é a recuperação de resíduos para geração, né, de energia. Então, acho que é uma agenda bastante importante que também ajuda a endereçar esses problemas estruturantes. Com certeza, eu acho que é nessa linha que a gente precisa caminhar, mas também olhando para uma outra variável que é tão importante quanto a questão da política pública, que é a questão do financiamento. Se a gente for considerar, isso também é um tema bastante relevante que vem sempre sendo colocado nessas COPs de clima. Apesar da gente entender que não teve ainda, né, um desdobramento relevante em termos de financiamento aos países em desenvolvimento, a gente acredita que é uma pauta que vai perdurar aí por muitas edições aí na frente, principalmente já olhando para Dubai, nos Emirados Árabes, na COP28. Mas trazendo para o Brasil, às vezes também a gente precisa entender por que esse investimento, esse financiamento não vem para cá. A gente sabe que tem cerca de 600 bilhões de dólares de fluxo de capital internacional e pouco vem para o Brasil.
né? Se eu não me engano, América Latina e Caribe, cerca de 4,5%, a maioria é Ásia, União Europeia e Estados Unidos. Mas isso passa por problemas desde a concepção de projetos e também do entendimento em relação às garantias, olhando para a micro e pequena empresa. Então, aqui a questão seria como desenvolver garantias coletivas para que esse público tivesse acesso a esse tipo de financiamento e que esse financiamento também fosse competitivo, né, considerando o Brasil com a taxa de juros aí bastante elevada quando comparada com outros países do mundo. Então, acho que seriam esses pontos, né? Sei que são pontos estruturantes que a gente precisa enxergar, que a gente precisa tratar, mas eu acho que é um começo, né, de entendimento para que a gente possa avançar, né, e deixar essas agendas do século passado para trás e se dedicar naquelas realmente que vão fazer o país decolar, né, que vão dar a escala e colocar o Brasil aí como um dos grandes competidores. O que você está falando, Davi, é mais ou menos o que os países asiáticos têm na cultura milenar, que quando você vai no Japão, na China e outros países asiáticos, você tem muito o antigo e o moderno lado a lado. Você tem uma necessidade de reindustrialização de um país dentro de princípios ambientalmente sustentáveis. Você tem uma necessidade de investir em energia limpa num país que ainda carece de saneamento básico. Então a gente tem as duas contradições, mas, pelo que você colocou de uma forma bem clara, existe toda uma massa crítica trabalhando sobre isso e a capacidade do brasileiro de, quando de fato resolve investir em algo, correr atrás com capacidade intelectual para buscar esses espaços de financiamento, para buscar essas parcerias com os outros países, para ficar inserido dentro do mercado global. Presidente Chang, falando um pouquinho mais também sobre a Toyota, a gente sabe, como tem falado nas duas perguntas anteriores, que a Toyota tem um caminho de preservação do meio ambiente e sabe que se esforça ao máximo para produzir carros de uma forma equilibrada do ponto de vista ambiental. Mas sabemos também que a indústria automobilística, em suas diversas fases de produção, utiliza muitos recursos naturais e alguns especialistas afirmam que ela produz muita sujeira, muitos resíduos. A empresa que o senhor preside tem um trabalho de reciclagem interessante com parceiros próximos e com os fornecedores de vocês. Queria que o senhor falasse um pouquinho dessas iniciativas, de como funciona essa parceria para cada vez mais, apesar da própria característica da indústria, fazer com que essa indústria seja mais ainda ambientalmente sustentável e qual a expectativa, na opinião do senhor, para que o Brasil implemente efetivamente uma política nacional de economia circular. Ok. Bom, primeiro gostaria de agradecer as palavras do Davi. Realmente nós, como a Toyota, temos compromisso com a sociedade, né? E aqui no Brasil, de primeiro fazer vamos dizer, uma contribuição com novas tecnologias que sem dúvida vão contribuir e ajudar nesse processo de sustentabilidade e de descarbonização. E dentro desse processo também dizer, né, que é um trabalho conjunto, né? Esse processo é tão complexo que não pode ser feito só por uma empresa, mas com o trabalho conjunto, setor privado, setor público e mesmo entre parcerias entre diversas empresas. Agora, falando sobre a economia circular, né? Na primeira parte falei muito sobre as soluções tecnológicas que estão envolvidas nos veículos, carros híbridos, elétricos ou as células de combustível. Mas a tecnologia, os veículos são só uma peça de todo o ciclo de vida, porque você pode ter uma tecnologia muito limpa, mas se a energia que você vai precisar para essa tecnologia é gerada de uma fonte suja, realmente você não está contribuindo com o objetivo final, que é descarbonizar, correto? Então, esse conceito de ciclo de vida para nós é muito importante. Desde a geração de energia que vamos utilizar para as tecnologias que temos em nossos veículos, mas também com energia que nós vamos utilizar dentro de nosso processo de produção. Não só nas fábricas de nós montadoras, mas também de toda a nossa cadeia de fornecedores. Passamos pelos processos produtivos, mas também, por exemplo, dentro de nosso sistema de vendas ou distribuição em nossas concessionárias. Também temos programas de sustentabilidade e de meio ambiente. E, finalmente, com o descarte de muitas das peças que nós utilizamos e que tem a ver precisamente com a economia circular. E falando de nossos compromissos ou de práticas que nós fazemos, falei muito de nosso sistema produtivo.
Como primeiro exemplo, nós estamos antecipando nossa meta global de descarbonização de todas nossas plantas para 2035. Um segundo exemplo, já mais prático, falando de economia circular em nossa operação. Temos muitas peças que são produzidas precisamente com resíduos de nosso processo produtivo. Por exemplo, para nosso Corolla, o isolamento acústico do forro anti-ruído é produzido precisamente baseado em economia circular. Nós temos adaptação de muitos de nossos modelos que fazemos exportação, como Etios, por exemplo, utilizando reciclagem de nossas peças. De fato, outro exemplo é que todos os tapetes de nossos veículos também são produzidos com economia circular e que não envolvem só nosso processo produtivo, mas também essa parceria que eu falei com nossos fornecedores. Um terceiro exemplo, justamente nessa semana fizemos o anúncio de projeto de doação de próteses para pessoas com discapacidade. E um projeto muito bacana, porque o material que utilizamos, o alumínio que utilizamos para a produção dessas próteses, são feitos com material de reciclagem de nossas fábricas, e que contribui, obviamente, com o meio ambiente, mas também que cria bem-estar para as pessoas, né? Então, é um projeto que encerra muito esse alinhamento que nós temos com ESG. E dentro de nossos desafios ambientais a nível global, que são 6, 3 deles estão totalmente focados na redução de emissões de carbono, como já falei, tanto em nossos veículos novos, como en nuestro proceso productivo, de nuestras fábricas, como también de nuestros fornecedores. Y todos esos objetivos ambientales que nós temos están totalmente alineados con los objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, né? Maravilha, presidente Rafael. Isso entra no que a gente estava falando no comentário anterior, de que apesar de todas as dificuldades, cada um dos nossos empresários, do setor produtivo, de setores muitas vezes do poder público, estão se envolvendo para tornar esse cenário mais moderno possível e tornar o Brasil mais ambientalmente sustentável possível. Então, mesmo com as idas e vindas nos debates internacionais, com nações mais atentas e outras menos preocupadas, com protecionismo e sentimento de autopreservação, muitas vezes falando mais alto do que a necessidade de um debate mais plural, não há como escapar da premissa de que, se não aprendermos a preservar o meio ambiente, não teremos um planeta para desenvolver economicamente, nem para tornar mais justo e inclusivo. O debate prossegue e vai prosseguir por muito tempo, mas, infelizmente, precisamos ouvir as considerações finais, começando pelo gerente da CNI, Davi Bontempo. Bom, acho que a mensagem que eu gostaria de deixar aqui, né, primeiramente, é agradecer pela oportunidade, né, de estar aqui discutindo um tema tão importante que, com certeza, está presente aí na estratégia corporativa, na agenda do dia e vem norteando várias ações. Isso ficou muito claro em vários fóruns que a CNI tem circulado, tanto do lado do investimento quanto do lado da questão climática. Vamos agora para tratar a questão da biodiversidade, com certeza também, né, vai estar bastante latente, bastante intensa em termos de discussão, até porque está bastante conectada com a questão climática. Mas eu queria aqui deixar uma mensagem no âmbito da oportunidade. Eu acho que é uma agenda muito importante que vem sendo discutida a partir daquele debate geopolítico que vem se travando em várias oportunidades. Hoje o mundo todo procura por 2 pontos, né, o que a gente vem identificando e também vem norteando algumas ações aqui da CNI. Esses 2 pontos, o primeiro, né, segurança energética, e o segundo, segurança alimentar. Eu acho que são 2 agendas enormes, mas com grande demanda e colocam o Brasil como centro das atenções, porque é o Brasil que tem grande capacidade de suprir toda essa demanda. É uma demanda que passa pelas vantagens comparativas. A gente falou aqui da matriz energética, da matriz elétrica, que é bastante competitiva em termos sustentáveis, em termos de ser renovável. Somos o segundo maior produtor de biocombustíveis. O setor industrial, ele consome energia, mas ele é baixo emissor de carbono devido a todo o investimento, toda a tecnologia que já foi implementada em suas plantas. Temos 12% de reservas de água. Isso não quer dizer que o Brasil esteja isento também de crises hídricas, como a gente vem vivendo aí ao longo dos anos, principalmente naquelas regiões com alta densidade populacional.
né? Temos aí a maior biodiversidade do mundo, 20%, 15% só na Amazônia. Então, todas essas vantagens comparativas colocam o Brasil como um dos destaques, né? um hub. Mas a grande pergunta é como transformar essas vantagens comparativas em vantagens competitivas e colocar de vez o Brasil aí como um dos tops, né, quando se fala de país, né, destino de grandes investimentos. Claro que também não exclui tudo que a gente falou aqui ao longo da nossa conversa em relação à previsibilidade, segurança jurídica, regras claras. Mas eu acho que esse conjunto precisa ser desenvolvido e não podemos perder essa oportunidade. Então, mais uma vez, muito obrigado, Rafael. Muito obrigado, Paulo, aí, pela oportunidade. Obrigado a você, Davi. Presidente Rafael, suas considerações finais, por favor. Bom, o assunto, a pauta medioambiental é sumamente importante e que eu acho, né, que visa para um bem maior, né? E quando falamos de um bem maior, tanto para a sociedade como as pessoas, cada uma de nossas empresas tem que sair um pouco de interesses muito pontuais e pensar um pouquinho mais maior, né? Agora, obviamente, tudo isso tem que se concretizar em políticas públicas, em coisas concretas, né? E falamos muito dessa previsibilidade tão importante para o setor privado, para trazer investimentos aqui para o Brasil, que finalmente vão gerar empregos, vão gerar renda, vão melhorar a qualidade de vida dos brasileiros, como essas políticas públicas realmente vão criar um ambiente de negócio mais competitivos, e quando falamos competitivo é para trazer melhores produtos e serviços, não só para os brasileiros, mas também como nós sair para fora, né? Eu acho que temos um mundo inteiro, e o Brasil tem, já falamos de muitas vantagens competitivas, comparativas, que devemos aproveitar dentro dessas políticas públicas, e que, obviamente, essas políticas públicas estejam harmonizadas entre elas. Então, eu acho que todos estamos caminhando na mesma linha. Novamente, agradeço muito pelo convite. Foi um prazer compartilhar esse bate-papo com Paulo, David, e estamos sempre à disposição. Obrigado. Obrigado a vocês. Chega ao fim mais um episódio do BR Mais Competitivo, o podcast para você entender os caminhos para o país crescer, com mais emprego e renda para todos os brasileiros. As propostas aqui debatidas e outras apresentadas sobre esse tema estão disponíveis para vocês no site fppelobrasilcompetitivo.com.br ou no site do MBC, mbc.org.br/12 compromissos para um Brasil competitivo. Agradeço a presença do gerente executivo de sustentabilidade da CNI, Davi Bontempo, e do presidente da Toyota no Brasil, Rafael Shank, nesse debate sobre os desafios para o maior avanço das políticas públicas de sustentabilidade e a necessidade de melhoria nas regulações ambientais. E agradeço a você pela audiência qualificada em um tema tão importante para todos nós. Até a próxima, com mais uma discussão sobre competitividade e custo Brasil. Até lá! Brasil Mais Competitivo, um podcast para você entender os caminhos para o país crescer, com mais emprego e renda para todos os brasileiros.